A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Saudações, torcida colorada, meus caríssimos e caríssimas torcedores do Clube Esportivo Sergipe. Aqui estamos mais uma vez Na Linha do Oribé, episódio número 15, galera. 15 episódios, um debutante nessa podosfera. E hoje, galera, nós estamos aqui reunidos para discutir, debater, né, sobre a questão dos mistos, né, torcedores mistos, especialmente aqui no estado de Sergipe, e mais especialmente ainda, aqueles que torcem para o Sergipe e para outros times da região sudeste, principalmente do eixo Rio-São Paulo, né, claro que tem mais gente que torce para times do sul, para times de Minas também, mas o mais comum, né, que a gente vê culturalmente, historicamente, aqui no nosso estado, é torcer para times do eixo Rio-São Paulo. Então hoje a gente vai debater um pouquinho, né? Hoje nós temos a presença ilustre de Thiago Araújo Melo. Salve, salve. Caio Ribeiro, nosso querido Caio Ribeiro, nosso Data Caio. Henrique Mainar, nosso Lombardi. E também de Luiz Teixeira, ele que acabou de chegar. Uma das suas paragens mineiras, cariocas, não sei se ele foi comprar a camisa do Botafogo e do Galo, mas enfim, ele vai contar pra gente em instantes. E é isso, galera. Aqui na Linha do Oribé é um podcast que vocês bem sabem, né? Feito por torcedores para torcedores, sem rabo preso, galera, sem rabo preso. Aqui a gente fala mesmo, aqui a gente valoriza a cultura colorada, a história colorada, comenta o dia a dia do Sergipe também, os fatos possíveis dentro desse universo chamado Gipão. Bom, galera, hoje esse tema é um tema espinhoso, né, digamos assim, gera polêmica, eu acho que tá para além do certo e o errado, do bom e do mal, né, voltando aquele bigodudo lá da Alemanha, como ele fala, mas é algo que deve ser debatido, galera. É algo que deve ser questionado, comentado e refletido. E aqui eu queria até abrir alguns questionamentos com o Henrique, cara. O Henrique Mainar, nosso diretor. Henrique, me diga, ainda é conveniente, pertinente esse debate sobre o misto? Velho, assim, é um fenômeno que o futebol nordestino, em geral, acho que também de outras regiões, né, sofre, né, eu acho que vem aí desde o final dos anos 80, anos 90, uma série de aspectos aí que vai desde o enfraquecimento mesmo do circuito do futebol nordestino, desde o aparato do que é a radiodifusão, né, e a televisão, né, para os clubes do circuito, né, o circuito do eixo de São Paulo, e tal, que não é, assim, isso não é um fenômeno recente, né, mas é algo que se acentuou, né, nesse período aí, final dos anos 80, começo dos anos 90, né, e que a gente vem, assim, entendendo o que são os impactos para quem curte, para quem vive o futebol de fato, né, o que no Brasil não é uma coisa, né, tão acima, assim. Eu acho que tem algumas considerações prévias para a gente fazer desse debate. Debate número 1. Todo mundo, cada um torce para quem quiser. Para quem quiser, estabelece a relação que quiser, como, se estabeleceu, como escolher o seu clube para jogar, que também é uma coisa muito ampla, né? Tem gente que escolhe o clube para jogar pela cor, tem gente que escolhe o clube para jogar porque gostou de um jogador específico, gostou do clube inteiro, tem gente que escolheu o seu clube por uma relação de parentesco, né? Tem um pai que torcia para um time, tinha um irmão, né? Então, assim, os motivos que levam a gente a amar e gostar de um time de futebol, eles são inúmeros e imensos e todos eles são legítimos. O que a gente discute, sobretudo quando a gente está num podcast de torcedores para torcedores no futebol nordestino e sergipano, né, são a legitimidade de alguns fenômenos, né? Então, por exemplo, o misto, esse fenômeno, né, estranho que acontece não só na torcida do Sergipe, mas, né, com certeza do rival, do Itabaiana, que é o rival do bem da Serra,
né, no futebol alagoano, no futebol paraibano e tal. É algo que, por mais que a gente respeite a legitimidade e tal, é um fenômeno que enfraquece o futebol local, que enfraquece o circuito local. E a gente precisa problematizar nesse sentido. E o segundo ponto, que é uma coisa mais ampla, é tipo assim, qual é a relação torcedor-torcida, né? Porque, tipo, tem um time que você gosta, um time que você acompanha, um time que você nunca viu jogar no estádio, né? Acontece com muita gente. Você nunca viu jogar no estádio, você nunca passou na frente de um CT, que você nunca estabeleceu uma relação direta e tal. Até que ponto isso é torcer? Eu posso colocar o que foi a minha experiência, por exemplo. Eu acho que todo mundo aqui, se não é, já foi misto por um momento. Falar nisso, Henrique. Foi. Pode falar. Falar nisso, eu queria até, para abrir um pouquinho, né, a conversa, queria fazer uma pergunta muito séria pro Luiz, cara. Luiz, você é misto, cara? Rapaz, eu sou hétero, mas eu não me orgulho disso não, velho. Não tem muita escolha, não. Não sou misto não, velho. Agora, o que o Henrique falou é engraçado, velho, porque... Acabou de pegar uma cerveja, safado. Eu ouvi aqui. Cara, vocês estão... Tô de férias. Bicho, hoje é quarta-feira, bicho. Eu tô de férias, tô podendo. Tentar voltar aqui à seriedade. Mas... Rapaz, eu admito que já fui misto. Já tive essa relação dividida entre torcer pro Sergipe e apoiar um clube de fora. E eu acho que é muito interessante assumir, né? Até para abrir discussão, não ficar nessa briga anti-misto e reduzir as coisas num fenômeno que é muito complexo aqui. Aproveitar para falar que eu encontrei o Irlan, que é um torcedor de Vitória agora no final de semana, lá na Rua do Ouvidor. Vou acabar achando interessante. Direto dos livros do Machado de Assis ou foi no século Não, XXI? lá o negócio é mais vermelho mesmo, o negócio é mais para a esquerda mesmo. A edição Escolha Seca. Encontrei também um amigo meu que, até engraçado, falei com ele, o Lucas Prata, acho que a gente conhece, que se considera misto, é um botafoguense que compra camisa do Mais Querido, que compra a camisa do João Hora, então, mas assim, ele de fato tem uma relação com o Botafogo que, claro, hoje ele mora lá, né, ele é sergipano, mas hoje ele mora lá no Rio, então, você até entende, mas ele sempre foi Botafogo. Então é bom a gente pensar assim que, querendo ou não, a gente foi misto um momento, né? E pelo menos para mim, torcer só pro Sergipe foi uma decisão política, basicamente. Foi de perceber que eu apoiando o Sergipe, morando aqui em Aracaju, eu faço muito mais diferença pro clube, sabe? Não só a participação política, que a gente tá agora na bancada rubra e tal, mas o ingresso que eu compro cheio, se eu sou sócio, se eu mostro para o mundo numa foto que eu tô no Rio com a camisa do Sergipe, isso faz uma diferença mais do que se eu botasse a camisa do, sei lá, eu vou admitir que eu gostava dos tricolores. Tem um significado simbólico, identitário para você, né? Tem. É algo muito complexo pra gente estar de briguinha, assim, porra, se a gente começar a ser muito radical nisso contra o misto, a gente vai estar xingando o pai, sabe? Xingando o avô, porque a média aqui deve ser 30, 20 e poucos, graças ao Caio que baixou a nossa média aí, agradeço a presença. Mas assim, éramos mistos e somos filhos de mistos, né? Então já é uma segunda geração de mistos aí. Meu pai mesmo é fluminense. Mas, assim, foi ele que me levou pra ver o Sergipe pela primeira vez no estádio com, sei lá, 3, 2 anos. Então, porra, vou demonizar o cara que me ensinou a ser Sergipe, caralho. É doida? Respeito um pouquinho, né? Depois a gente briga pra ser Sergipe só, mas por enquanto é respeito. E é um cara que pode virar sócio, inclusive, mas eu não posso tirar o direito dele pra ser pro Fluminense, sabe? Eu acho isso uma briga desnecessária. E a gente tá numa época que a gente tem tanta coisa pra brigar que é uma luta que a gente não precisa ter agora. Sim. Eu acho que um trabalho de construção de um ideal, assim, por que torcer pro Sergipe, por que só o Sergipe e tal, e por que ser só o Sergipe, eu acho que constrói mais do que ficar de radicalismo, odeio misto, e misto não presta que acabar e tal, e, sei lá, tirar do estádio e tal, porque que aqui não acontece muito não em Sergipe, mas eu já vi em locais do Brasil, assim. Só pode ser em Fortaleza, não foi, inclusive, teve uma situação,
tem muito Isso tempo, que- né? 1 ou 2 Uhum. anos, né? Você tem É isso que eu episódios ia frequentes comentar. lá no Cepeba. Fala aí, Henrique, como é que foi lá? Não, é só essa experiência mesmo, né? Que teve o caso, assim, tudo muito nebuloso e nada confirmado, né? Um suposto torcedor do Flamengo, depois do jogo entre Flamengo e Fortaleza, né, lembra foi esse caso. agredido por torcedores da TUF e com toda a relação e tal. Basicamente o seguinte: algumas contas ligadas ao Flamengo teriam notificado e responsabilizado diretamente uma conta no Twitter ligada à Copa do Nordeste por incentivar o que seria o que o povo está chamando de xenofobia reversa, o que é uma piada. Né? Porque, assim, tem que entender o que é xenofobia e o que é cultura de valorização dos clubes, que é legítimo, que é fundamental e que a gente vai fazer aqui, que estamos fazendo. Se a Copa E do é Nordeste isso. fala, valorize o circuito, torça para o time, acompanhe o time da sua cidade, do seu estado, sabe? Acompanhe os circuitos. Isso é xenofobia reversa? Então, assim, gerou esse debate, né? E é uma coisa muito fodida, porque, assim, a gente tá na ponta da ponta desse processo, porque o circuito do futebol baiano tem outra realidade, sabe? Quem está em Pernambuco, acompanhando o esporte, o Náutico, até o Santa agora que caiu, tem outra realidade. O Ceará também, agora com Fortaleza com uma campanha massa, né? A gente, Pois Sergipe, é. Piauí, sabe, Alagoas até, né, Paraíba, a gente tá no final dessa fila, sabe? Inclusive, boa parte dos podcasts que produzem conteúdo ainda no futebol nordestino estão centrados nessas 3 experiências. Então, a gente tem muita coisa para discutir. E só para fechar, Gustavo, só para falar um pouco dessa experiência em relação ao misto, primeira pessoa que me fez pensar sobre a relação punir foi há 10 anos atrás, numa cachaça que eu tomei com a Irlã, né, no finado Bar da Vera, né, que ele exatamente problematizou essa relação. Olha, velho, a minha relação era com o Corinthians. Quem me conheceu pivete adolescente me lembra corintiano, com camisa do Corinthians, com todos os posters do Corinthians, com tudo que moleque que assina placar ou que compra placar todo domingo tinha, né? E ele pagou pra velho, você torce para um time ou você acompanha um time que você sabe, assim, que a Você sua consome relação é pontual. apenas. É isso, você torce ou você só consome o time? Você só acompanha o time? Eu acho que você só consome o time, tá? Você torce para quem você quiser, né? Tá mandou o Zig, né? Assim, ele, velho, eu acho que você só consome o time. Eu acho que é uma coisa que quem vive o futebol de verdade, né, deve pensar, né? Então, minha experiência foi nesse sentido. Hoje também, assim, sou torcedor do Sergipe por uma decisão política também, né, política, identitária, de uma relação com o clube, com a cidade e tal. Mas partiu daí, partiu de uma cachaça, né, de uma mesa de bar com brothers, como todos nós temos, né, no nosso dia a dia. E é muito engraçado essa relação identitária, porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu sempre gostei muito de futebol em geral, sabe? E eu sempre gostei de camisas de clube e tal. Acho que o Gustavo também tem essa doençazinha. Então, eu meio que escolhia um clube de cada estado e para comprar camisa, para ganhar de presente e tal, essas coisas, sabe? Era uma coisa minha, assim. Parei, porque depois eu comecei a gastar dinheiro só com o Sergipe mesmo. Mas sempre que alguém quer me dar um presente assim, fala, me dá camisa e tal. Então, hoje mesmo eu uso de boa. Uma camisa lá do Santa Cruz, eu uso sem problema, assim, tal. Camisas até de fora do Brasil e tal. Mas a relação que eu tenho com esses clubes é completamente diferente com o Sergipe, sabe? E eu não vejo contradição nisso, assim. Eu tenho simpatia por clubes de todo o Brasil e do mundo, sabe? Não vou ficar brigando assim, eu sou Sergipe, então não posso botar a camisa do Palestino. Porra, sabe? Eu sei que até existe esse radicalismo, assim, sabe? Não visto das cores. Não, velho. Tem até uns azuis que eu tenho camisa, velho. Eu não tenho esse preconceito. Até azul, né, bicho? Até azul, velho. Então, é um tipo de relação que tem que ser melhor discutida, assim, antes de demonizar qualquer coisa. Com certeza. Agora, queria trazer aqui a participação dos outros dois, né? Vou começar pro Thiago, cara. Thiago, você que... Eu não queria revelar sua idade, não, velho. Não vou revelar, não. Mas você botou a média de idade um pouquinho pra cima, sabe? Mas, assim... Mas eu queria saber da sua história também, cara. Você... E sua história e suas perspectivas a respeito do tema, cara. É muita história, né? Muita história. E descendência, né? Eu peguei de meu pai. Apesar de ele ser um Sergipe doente,
ele digamos assim, me ensinou a gostar dos times do eixo, né? No caso era o Flamengo, que hoje inclusive é um clube que eu ainda acompanho, né? E assim, se fosse como você perguntou direto pro Luiz, eu não me rotulava eu me rotularia como um misto em desconstrução. Em desconstrução, né? Isso, por uma reflexão e decisão minha, que vai desde a política e observação, né, principalmente do caso de Pernambuco, da proximidade que eu tenho com os primos de lá. E só um parênteses, Thiago, para a gente dizer assim aos nossos ouvintes que talvez não tenha captado tão bem, não sei, né? Talvez eu esteja sendo muito caprichoso. Mas quando a gente fala, quando o Thiago fala, o Luiz fala, o Henrique falou também, em escolha política, né? Não é questão, lembrar que não é questão de política partidária, galera. Não, é questão de uma relação muito mais ampla, né? Da sociedade. Isso, né? Da gente pertencendo e vivendo na sociedade. Isso, é bom pontuar isso na época de hoje, né? Então, aí eu via meus primos de Pernambuco, a paixão que eles tinham pelo Santa Cruz, entendeu? E assim, meio que foi o grãozinho, né, a sementinha que eles plantaram na minha cabeça. Eu falei, por que não acontece aqui? Porque quando eu chego aqui em Pernambuco, eu moleque, né? Eu só vejo camisa dos times daqui. Uma coisa que pra mim, natural de Aracaju, é encontrar a semana toda a camisa do Flamengo e Vasco, Corinthians, né? E só quando tinha jogo de domingo a gente vê as camisas dos times daqui. Né? E com o tempo fui crescendo e fui percebendo, e aí, além isso foi muitos anos, faculdade, e ainda torcendo pros dois, né? Imaginando que tava torcendo, só que aí foi quando eu comecei a refletir, velho, assim, qual é o time que eu vivo? Qual é o time que faz parte de minha história e eu da dele? Porque eu assisti o Hexa no Batistão, eu comemorei na porta do Batistão, aquela velha história do trio elétrico que estava programado por Confiança fazer a festa, mudou de lado do Batistão para fazer a festa da gente, né? Então, assim, eu fui refletindo, assim, eu acompanho uns times e tô percebendo que eu sou torcedor do Sergipe, entendeu? Apesar de toda a cultura pequena, desde pequeno que eu tinha, tanto que chegava uma época, que teve uma época muito nova, um negócio de 10, 12 anos, eu e meu primo, a gente praticamente tinha um clube em cada estado. E aí a identidade ia pelas cores, mais ou menos. Era eu escolhendo os vermelhos, era como se no Rio Grande do Sul tivesse que ser Internacional, entendeu? Nós na Bahia tivesse que ser o Vitória, e a gente fazia isso. É tipo uma confraria rubra, né? É. Tanto, assim, outra coisa que é até time internacional. Eu me considerava torcedor do Manchester, porque eu vi o Cantona jogando e me apaixonei por Manchester por causa do Cantona, né? Eu era meio novo na época, internacionalista 94. E aí eu vi aquele cara dando aquela voadora ali, eu já era aqueles roqueirão achando que era tudo, né? Ou sou anarquista, essa porra, não sei o que, achei linda aquela voadora dele dando no Diabos Vermelhos. E criava essas identidades assim. Mas hoje em dia, como eu digo, em construção, hoje eu vivo um time e um time vive em mim, tanto que a gente, né, hoje eu faço parte do conselho. Esse cara se confunde com o time, né, velho? Então. E aí foi que, por exemplo, hoje ainda, eu ainda acompanho, sempre que eu posso assistir Manchester. Pela mística que tem, eu sempre gosto de acompanhar, mas eu já sei dizer que não sou quem é meu time. Entendeu? Faz sentido. E ainda tenho a mania de parar por exemplo, o Flamengo jogou hoje, parei, fiquei com o sogro assistindo, entendeu? E ele é flamenguista. Flamenguista e torcedor do segundo do bairro industrial. Ixi! Né? Pois e aí, meu cara. Então. É bem cultural, veio de pai, veio da vivência com a família, dos colegas de colégio. Era como se fosse uma coisa mais que comum. Eu acho que é um caminho comum para a maioria, tipo 95% de quem gosta de futebol em Sergipe, é isso, acontece isso. Saquei. E agora vamos passar para outra ponta, né? O Caio, nosso amigo Caio, que é o mais novo aqui. Caio, que eu acho, não tenho certeza, Caio, mas você nasceu depois do Hexa, né? Do famoso Hexa da década de 90, né? Que
foi um dos grandes momentos da história do Sergipe, né? E eu acho um barato, né? A geração pós-Hexa, a geração que não era viva na época do Hexa. Porque eu, por mais que eu seja mais velho que você, eu era pirralhão naquele período, né? E aí eu queria, tipo assim, até curiosidade, Caio, de saber, assim, a sua relação, você com um cara mais novo, você que, digamos assim, sei lá, você vivenciou muito mais, já começou vivenciando primeiro essa coisa muito forte da TV, de jogos internacionais também. E eu queria ver sua relação com o Sergipe, se você é misto em desconstrução também, e o que você tem mais a dizer, cara, sobre isso. Bom, saudações coloradas, amigos e amigas, quem está ouvindo a gente, Luiz, Gustavo, Thiago, Henrique. Bom, para começar nessa primeira participação, eu gostaria de tirar algumas coisas do caminho. Primeiro, um pequeno contexto sobre o nosso episódio. Além do que o Henrique falou sobre a questão da torcida do Fortaleza com o Flamengo, essa semana ficou muito em alta esse aspecto dos mistos por causa da chamada turnê nordestina do Vasco, que veio aqui para Sergipe, que foi lá para o Maranhão, e que gerou um apelo popular dos nordestinos com esse time do Sudeste. E gerou uma coisa errada, e estão dizendo que nós do Nordeste não permitimos que torçam pelos clubes do Sudeste e que isso seria xenofobia reversa. Para começar, xenofobia reversa é um dos termos mais burros que eu já ouvi na minha vida inteira. Eu sei que eu não sou da idade de vocês para ter tanto tempo de vida, mas em 22 anos eu nunca ouvi coisa tão burra quanto xenofobia reversa. Isso não existe. Isso não é um processo xenofóbico. Não tentem inverter o que vocês fazem com a gente todos os dias, todas as transmissões de futebol. Dos mesmos criadores do racismo reverso, né? Exatamente. Com isso tirado do caminho, um pequeno adendo ao que... E Deus. Um pequeno adendo ao que o Henrique falou sobre a gente estar na outra ponta também dessa relação do próprio Nordeste, por exemplo, a diferença da Bahia, de Pernambuco e do Ceará para a gente. Teve uma pesquisa que saiu em janeiro de 2020, da IFP, que apontava que menos de 10% da população de Sergipe torce para times locais, e que 40% torce para o Flamengo como time principal. Eu acho que isso é uma coisa muito grave, não no sentido de quem está errado, quem está certo. Eu acho que isso é um sintoma muito grave de tudo que a gente vem vivendo. Não só nesses tempos recentes, de turnês nordestinas e times sudestinos, mas da forma como a mídia se relaciona com o Nordeste, da forma como sempre se relacionou. Por exemplo, o Henrique falou, o Thiago falou sobre a relação que ele vê em Pernambuco. Você vê, por exemplo, o chamado bairrismo de Pernambuco, que eles são mais ligados ao time de lá, até pela própria relação que eles têm com a mídia, por exemplo. Que lá a transmissão dos campeonatos estaduais começou mais cedo. Mas, enfim, essa era uma coisa que eu queria só deixar mais clara nisso. Depois, sobre essa questão do ser ou não ser misto. Eu sou misto, eu sou torcedor do Sergipe, e isso nada muda, mas eu também sou doente pelo Botafogo de futebol e regata. E não tem outro termo, é um negócio psicossomático, é um negócio... não tem como simpatizar pelo Botafogo, não tem como até achar porque bonitinho. não é muito racional, né? Exatamente, não é uma escolha que você faz. São dois times. O Botafogo. Ó, o Tricolor brigando aí com a Estrela Solitária, hein? Cara, e agora tem uma tese, eu vi uma tese de boteco, claro, né, de arquibancada, que todo torcedor do Sergipe por trás é torcedor do Botafogo. Tipo assim, eu fico impressionado, falei, caramba, você torce pro Botafogo também, velho, não é possível. Rapaz, o Sergipe tem mais título, velho. O Sergipe é glorioso da jogada. Eu queria dizer assim, não, velho. Eu também acho. Pelo menos mais estrela a gente tem, né? Sim.
Rapaz, vocês estão esculhambando. Clubismo. Porra, vocês devem se esculhambar. Mas enfim, eu vou na linha do Aribé. Vou contar um pouquinho da minha relação com o Botafogo para a gente perceber que é justamente essa questão das experiências pessoais que formam o time que você vai torcer. Eu, muito novo, eu tinha 4 anos, eu fui para Brasília. E era 2002, a internet não era do jeito que é hoje. Você não tinha informação em Brasília do jogo do Sergipe, você não clicava em um botão e assistia o jogo do Sergipe pelo seu computador. Passavam muitos jogos do Botafogo. Se eu não me engano, o próprio Botafogo tem uma torcida muito grande em Brasília. É uma cidade que, por ter virado capital depois do Rio, muita gente do Rio foi para Brasília e tal. Enfim, é uma relação que foi construída muito, obviamente, pelo meu pai, que também é botafoguense, mas muito pela mídia também, porque era o que eu tinha para acompanhar. Mas quando eu voltei para Sergipe, logo o Sergipe voltou a ser meu primeiro time, meu time principal. Eu acho que uma coisa não diminui a outra. Eu ser botafoguense não diminui o amor que eu tenho pelo Sergipe. Eu tive uma fase que eu torcia para um time em cada estado do país, porque eu sou apaixonado por futebol e eu sou muito competitivo. Tá vendo aí? Quando a gente é guri, como é? Eu sou muito competitivo. Eu tenho um time em futebol americano, eu tenho um time em basquete, eu sou apaixonado por competição, por esporte. Eu torço um time em cada lugar, e isso nunca diminuiu o sentimento que eu tenho pelo Sergipe. Aí, tá vendo? Eu tô na outra ponta, mas eu tô bem parecido com o Caio. Foi uma época 90, né, digamos assim. Aí escolhi NFL, escolhi NBA, e aí eu falei o time da Europa, os times vermelhos do Brasil. A gente mas Thiago, é uma coisa assim, uma coisa é a gente tipo escolher, gostar e acompanhar. Outra coisa é estabelecer uma relação torcedor fanático, né? Exato, a gente futebol. Por isso que eu queria falar. Por isso que eu queria falar. Por isso que eu queria falar. Depois. Aí é que eu quero entrar também. Tem muita gente que não tem a relação que a gente tem com o Sergipe, e eu acho que isso não torna eles menos torcedores do Sergipe do que a gente. Tem gente que só acompanha no fim de semana, tem gente que nem gosta tanto de futebol, mas é torcedor do Sergipe, por causa do pai, por causa da família, da mãe. Pra marcar, porque às vezes é sergipano, né, pra dizer que, né, tem uma identidade com o Estado. E eu acho que isso não tira o peso do torcedor. Se ele quiser, a experiência que ele tem e etc. E falando só um pouquinho sobre o que o Gustavo falou, sobre ser da geração pós-Hexa. Quando eu voltei aqui para Sergipe em 2006, eu peguei aquela sequinha até 2013. E era uma relação bem difícil e foi uma relação que forjou ainda mais essa questão de resistência. Que é uma relação. Inclusive, Caio, uma curiosidade nesse aspecto. Você tinha quantos anos em 2003? Eu tinha 4 para 5 anos. 4 a 5 anos. Você não tem a lembrança daquele título, né? A entregação da eu já estava idade em Brasília. Lá eu já estava em Brasília. Você estava em Brasília, né? Gustavo na entregação da idade aí. De falsa... foi um período de forte... de ser altamente influenciável para, tipo, os coleguinhas do colégio. Estou sendo para outro clube, então eu vou trocar também. É uma relação muito forte. A gente é muito violentado pela mídia. Não tem como... Exatamente, era isso que eu queria reforçar. Por exemplo, a gente de xenofobia reversa fazendo o que vocês fazem nas transmissões. Não tem como exatamente. Eu queria falar sobre eu acho que eu vi uma postagem, eu não sei, eu acho que foi no Cuscuz Esportivo, né? Aí tinha a manchete bem assim, o Bahia, o Palmeiras, tipo... o Palmeiras e Fortaleza. O Bahia segurou o Palmeiras, porque o Bahia amassou o Palmeiras. Amassou o Palmeiras, mais do manchete. E teve um jogo também, o Fortaleza ganhou de 2-0 do Palmeiras em São Paulo, né? Sim, aí a manchete era, tipo... perde. E a cobertura da mídia foi Zebra. Então, Fortaleza eu sou era o segundo lugar, naquele momento era o segundo empatado com o Flamengo, com o próprio Fluminense e tal. E era uma surpresa. Gente, não, pô, olha a campanha do Fortaleza. Sabe, como sempre, um time que não vem do circuito do São Paulo e que também não seja surpresa. Ou de Minas ou do Rio Grande do Sul, que são circuitos que estão fora, mas são respeitados, né? Qualquer time que não venha desse cenário do Clube dos 13 é zebra.
E não é assim, Exemplo. porra. E é Não absurdo. é assim. Então, a questão da influência midiática, eu digo que também foi influenciada, apesar das vivências, né, do dia a dia, é porque, pra mim, todo mundo que estava ao meu redor, inclusive meu pai, sofreu essa influência, entendeu? De acompanhar aquele Flamengo da Libertadores da década de 80, e que era aquilo que eles tinham aqui, e a decadência dos times sergipanos começando, né, justamente, né, inversamente a essa mídia comendo o juízo da gente aqui. Era isso Mas que eu aí, queria então, reforçar um pouco da minha só pra- experiência. Só Pode para falar, fechar essa minha primeira fala, é justamente isso que eu falo, que eu não tenho como diminuir o que uma pessoa torce, porque a gente não tem tanta liberdade de escolha assim, no final das contas. A gente é muito influenciado por tudo, seja pela mídia, seja pelos colegas do colégio. A gente não tem esse direito. A gente é um processo de resistência que a gente Exatamente, enfrenta todo dia para torcer exatamente. para o Clube do Nordeste. A minha máxima é eu você acho que esse é troça o pra pulo do puta que gato. pariu que você quiser. Eu acho que esse é o pulo do gato. Agora eu escolhi viver um clube. E esse clube é o que eu torço. Então, eu acho que esse é o pulo do Não gato. por isso eu não acompanho outros. Pronto, o pulo do gato. Continue. A gente não questiona a escolha em si. A gente quer problematizar as condicionantes que essa Exatamente. escolha foi colocada. Isso que a gente quer destacar aqui, porque vai que o povo entenda errado também, né? Essas condicionantes a gente pode desproporção. problematizar, né? Agora a escolha em si Exatamente. não. Agora as condicionantes e outros problemas também. É isso aí, galera. Nesse primeiro momento aqui desse episódio, desse 15º episódio do Na Linha do Aribé, eu achei que a gente ficou muito diplomático. Não sei, eu tô querendo provocar, na verdade. É claro que tudo isso que a gente comentou aqui são comentários realmente sinceros e de reflexão, né? Mas tem algumas coisinhas assim que eu acho que alguns reflexos negativos. Afinal de contas, a gente tá num podcast do Sergipe, galera. A gente aqui fala pra torcida do Colorado. Em primeiro lugar, a torcida colorada. É um podcast clubista, de fato. Né? Pode acionar a polícia do clubismo que a gente é preso mesmo. Mas assim, lembrando um pouco desse tour do Vasco, né? Eles passaram aqui para jogar contra aquele time lá do bairro Industrial. E eu notei assim, uma energia muito assim, intensa dos torcedores recepcionando os jogadores do Vasco. E eu fiquei pensando assim, caramba, velho. Muito provavelmente, muitos torcedores ali que estavam ali também torciam pro Sergipe. Que alguns até eu identifiquei que estavam lá. Que eu conheço. E eu fiquei pensando assim, caramba, velho. Se esses caras destinassem toda essa energia... Então não só energia de comportamental, né, de vibração, mas também energia capital financeiro, consumo, né, e ida aos estados acompanhar o Sergipe. Cara, vocês não acham, não, velho, que a gente, dentro de uma espécie de, não sei, cara, esse complexo de inferioridade, um complexo de vira-lata. Queria saber mais de vocês. Henrique aí, velho. Eu vi que o Henrique tá se coçando aí pra falar e eu acho que tem coisa boa pra dizer aí. Provoque a gente aí, cara. Isso. Eu acho que tem algumas coisas aí, sabe? Independente da complexidade que é o fenômeno do misto, tem uma questão de autoestima e de complexo de vira-lata mesmo, como o Caio colocou aí no caderninho dele. Porque, por exemplo, o misto do Fortaleza, ele pensa, sei lá, o cara é Fortaleza e Flamengo. O cara pensa duas vezes antes de pegar uma camisa do Flamengo e ir pro Castelão. Sabe? Ele pensa 2, 3 vezes, sabe? Não é porque ele coloca em xeque o que ele sente no clube, né? Sei lá, no caso do Caio, que é misto, e tipo, ele vai pensar 2 vezes, ou ele não vai pensar, ele vai com a camisa do Sergipe, se o Sergipe for pegar o Botafogo. Mas eu acho muito pouco provável que o Caio iria com a camisa do Botafogo no Batistão para o Sergipe. Como a gente vê muitas camisas de times de fora em jogos. Como vê muita camisa de jogo de fora em jogo do Sergipe. A gente vê a camisa do Botafogo no jogo do Sergipe, quando nem é o Botafogo que tá jogando. Exatamente. Não, justamente. Qualquer jogo do Sergipe com o Boca Juniors da vida, você vai ver o cara com a camisa do Palmeiras, do São Paulo. Eu acho que esse é o limite do misto, sabe? Que respeito o misto, mas, por exemplo, velho, na boa, na cadeira vermelha,
pega sua camisa do Sudeste, ou vá assistir jogo no bar, outro jogo no bar, sabe? Tipo, ô velho, fique sem camisa. Não, Porque na minha engraçado, arquibancada, Henrique. não dá. Sobre Desculpa, isso, cara, não só dá. um parêntesezinho, eu lembro quando a gente, algum card que a gente fez para a capa do podcast, né, que eu mandei para Davi, aí vira e mexe a gente queria botar com a torcida, né, uma imagem da torcida. Aí sempre tinha uma camisa verde do Palmeiras, uma camisa rubro-negra, enfim, velho. Eu lembro que tem, não sei quem já foi na rua Javari, no estádio do Juventus da Moca, lá tem uma plaquinha, né? Proibido entrar com essas camisas. Aí tinha que, tipo, camisas do Corinthians, um desenho, né? Camisa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, que são os times de São Paulo, né? Do Santos, e a faixinha de proibido. Eu falei, pô, é massa, velho. Queria um negócio desse no Sergipe. Não, tem que ter. Eu acho que a gente tem que brigar para ter. Né? O Porque eu acho que outra fenômeno que coisa aconteceu também, aqui. como que aconteceu, por exemplo, no caso do segundo maior time do bairro Industrial e o Vasco, e na passagem pelo Sampaio Corrêa, tem uma coisa também. A solidão do misto é uma coisa para a gente problematizar. O A Vasco. solidão não do jogar- misto? A solidão do misto. E Me fala esse exatamente conceito isso. aí. O primeiro, por exemplo, que tem o primeiro time como time do Sudeste e mora numa cidade como Aracaju, sofre, tem muita solidão. A solidão pelo Premier. O Vasco não joga em Aracaju desde 2008. O último jogo do Vasco foi contra o Itabaiana. Então os caras nem vieram para Aracaju, foram direto subir a serra. Então, assim, o povo, 2008 para 2021 é o quê? 26 anos? Não, menos. Com calma, vamos com calma. 2008, Tá me 2018, botando mais 19, idade aí 20, pra mim. 20, 13 anos. Eu não imagino ficar 13 anos sem ver um jogo do Sergipe. Não imagino. então, Os caras estão 13 anos sem ver. E, tipo assim, coisa 2 que a gente precisa problematizar nessa história do Vasco. O protocolo do decreto estadual e o protocolo da CBF proíbem torcida dupla. Tem que ser torcida única. Independente do que a gente acha, tal, no momento de pandemia, o protocolo exige torcida única. Isso, Houve que uma acontece polêmica- aí, né? De houve uma polêmica- engambelar isso. Houve uma polêmica da diretoria do Confiança com o Wilson Tavares, que é radialista, comentarista da Rádio Jornal, que o Wilson Tavares chegou e falou: quem está garantindo a venda de ingresso para Confiança e Vasco é o Vasco. A diretoria do lixo foi lá e respondeu que, independente do tom, tem um contexto, dizer, olha, a gente se garante a nossa torcida, até então, é tranquilo? É deles, é. Mas e aí, por que chegou no estádio no Barro? Porque eu vi pelo menos umas 500 camisas do Vasco. Tinham 4.995 torcedores nesse jogo. Pelo menos metade era vascaíno. Por que não barrou? No mínimo. Cadê a força? Né? Cadê a outra organização? Porque eu concordo. Tem que ter torcida única, porra. Você tem 5.000 pessoas. Você ainda vai dividir torcida? Pelo amor de Deus. Vascaíno que acha o Premier para assistir o jogo, não tá? Sacou? que Estádio pague. tem que ser do time. Do Sampaio Corrêa, a mesma coisa. Ai, recepcionou no aeroporto. Então vai assistir o jogo no aeroporto. Estádio de Agora, time do eixo a é o provocação Premier. Agora a provocação é: por que não barrou? Por que não barrou? Ia abrir mão? Ia pegar o embate? Não pegou. Então, assim, muito barulho por nada. Muito barulho por nada. Mais uma vez, na fila da garagem da Emurgo. Rapaz, agora, assim, sendo bem sincero, assim, eu vi torcedores do lixo incomodados dentro do estádio. Que saíram depois putaços, porque Falando o quê? realmente Sairia, entrou velho. muito Eu sairia. torcedor do Vasco Eu pra sairia. caralho. E estavam fazendo todo tipo de provocação lá dentro, velho. Lá Não, dentro. mas Meio que se incomodou pra caralho, sabe? é uma reincidência, né? Digamos assim, porque aquele jogo da Copa do Brasil deles com o Flamengo, né? Eu nunca vou esquecer, cara. Eu lembro que o Caio mesmo falou aqui, né? Segundo uma pesquisa estatística, Eu acho meio ao que vergonhoso. parece, 40% da torcida dos sergipanos torcem pro Flamengo. Então, o que a gente conhece de flamenguista não tá no gibi, né? E aí, eu lembro que no jogo da Copa do Brasil contra o Lixo, o que tava rolando? O sócio torcedor do Lixo, quase que ia falar merda, hein? O sócio torcedor do Lixo, ele tinha direito a 3 ingressos, salvo engano. Alguns estavam fazendo o seguinte: chegava pro amigo que era sócio torcedor, falava assim, ó, eu compro os 3 e te dou um.
Só que o cara é flamenguista, pegava 2 do Flamengo e deixava um com do Confiança. Ah, rolou Inclusive, demais. eu não tô dizendo que foi o que aconteceu com todos, né? Mas existiu essa situação também. E aí na TV, a gente viu o quê? O lado azul com um monte de espaço vazio e o lado vermelho, tipo, a galera como se fosse sardinha na lata, né? Assim, como sempre, né? Foi normal, assim. Eu até achei uma visão normal que o lado vermelho sempre mais cheio, mas aí Eu ia até perguntar a vocês, até com o Luiz primeiro. Com certeza você assistiu o jogo do Sergipe contra times do eixo, né? Do Rio e São Paulo. E sempre a torcida do Sergipe encheu, né? Eu presenciei jogos assim, contra o Vasco, contra o Botafogo, que encheu. Claro que tinha muita torcedor do outro time. Bicho, é porque nesses jogos, assim, aí é foda ser time de Série D, de Série B, como o próprio Eixo é. Disputar com o Eixo é desgraçado, porque nesses jogos acontece algo que é muito chato, assim, mas é algo real, que é o modinha, ele vai louco. O cara que não gosta de futebol, de estádio, ele vai porque é a porra do Flamengo, é a porra do Vasco. Então, velho, é um tipo de torcedor que não sabe nem o que é estádio direito, assim, sabe? Ele tá tão acostumado com televisão, Ele só agrega numericamente ali dentro do estádio. Ele é passivo, sabe? Vai nem pelo time, vai pelo jogador. A relação dele com isso, e vai pelo rolê, sabe? Não vai pelo clube e tal. Então, eu peguei aquele Copa do Brasil Sergipe assim. Bahia, peguei muito colega entrando pra ver o Bahia, porque era baiano, porque era um jogo de time de fora. Tem isso. E o Bahia também é outra doença, né? Vamos falar a verdade. Mas, assim... Eu até aceito mais porque é do lado, digamos que tem muita gente aqui, né? De oportunidade, e é fácil de chegar. Torcedor de oportunidade é uma boa é um bom conceito, hein? Tem muito. Que é o modinha, sabe? É modinha, assim, de conveniência. Assim, que vai no flow. Ele vai na conveniência. Não sei se a gente tá falando desse assunto aqui, mas sobre racismo... racismo não, como é? Xenofobia reversa. Xenofobia reversa. É um tema que acho interessante. O quanto isso incomoda eles. Eles são muito sensíveis, né, velho? Cara, é uma mitologia, cara, que eu fico... Sei lá, velho. O sofredor flamenguista sei lá, em Sergipe, velho. Porra, sofrendo pra caralho seu time está, né, velho? Porra, pobre Flamengo. Time da Rede Globo. Rede Globo, como diria Marcelo Adnet. Agora eu queria ouvir uma coisa do... Vai pra casa, porra. Eu queria saber o que tem no caderno do Caio aí, que eu vi ele anotando coisas aí, que eu quero ver as provocações, o que ele tem a dizer. Não tô cobrando não, viu, Caio? Que eu sei que você é misto e, tipo assim... E, não. Assim, só revelando uma coisa também, né, galera? Eu nasci botafoguense também. Nasci botafoguense e torcedor do Sergipe. Por isso que minha tese é sobre todo torcedor do Sergipe ser botafoguense. Rapaz, de alguma forma. Tem mais botafoguense aqui, cara. Isso é um ambiente esquisitíssimo. Metro quadrado, né? Caralho. Tá esquisito o negócio aqui. Não, véio. Seria massa. Balada, hein, Botafogo? Eu tô sentindo falta do Davi aqui. Porque Davi é outro também. Porque o Davi, ele era, né? Assim, era massa ele trocar ideia com o Caio, porque o Caio teve experiência com o Botafogo através da vivência em Brasília, né, e aí foi a paixão e tal. Né, Brasília é outro lugar cheio de gente mista, né? Sim. Cheio de misto, né? Não, Brasília é a terra do misto. Né? Misto é o começo. É coisa de você ver, por exemplo, o Flamengo, o Vasco fechar o estádio. Quando fecha portão no Rio, os jogos vão tudo para Brasília. Exatamente. Lá tem público. Né? E olha que você é da época em que o Gama tinha um time bom. Você quem? O Gama foi finalista da Copa do Brasil. Caio. Eu assisti um Gama e Botafogo. Brasiliense. O Gama foi verdade, tô tocando aqui. Eu assisti 2 jogos do Botafogo em Brasília. Eu assisti Gama e Botafogo e assisti Brasiliense e Botafogo. Brasiliense 0, Botafogo 0, um dos jogos mais horríveis que eu já vi na minha vida. Só um parênteses também, mas trazendo para nossas terras do Cacique se elegir, uma vez o Vasco perdeu o mando de campo e mandou um jogo aqui em Aracaju, Vasco Internacional. Foi. Não sei se vocês lembram, 2000 e pouco, 2004, gol do Gavilã de falta, golaço. Gavilã, velho, puta que pariu.
E Tava aí, lá. o que deu de torcedor do Vasco? Puta que Demais. pariu, lotou, velho. né? Demais, mas é engraçado. Eu acho que eles só ficaram tristes porque o Batista não cabia 30 mil, 40. Eu não sei se o Caio fala sobre isso, mas algo interessante que eu puxei no intervalo o assunto aí é o quanto o pessoal do eixo está incomodado com as novas gerações torcendo para Manchester City, PSG. Eu não Eles tenho estão pena desse perdendo o povo market não, share, velho. né? Estão perdendo o market share. Eles sempre foram a nossa Europa contra a gente aqui, sabe? A gente sempre perdeu tudo para Flamengo, Vasco, times do Pois Rio, é. São Paulo. Então, se vire aí, velho. Cadê seus times bons da porra agora? Se vira aí, pô. Não é? Na Rede Globo, Record, pra fazer propaganda pra vocês aí, quebrar a gente. A gente tá acostumado a isso. Então senta gente com a apanhou a gente vida e toda, né? aprenda a dividir direitinho esse negócio de TV. A gente é Pra ficar resiliente. só de... A gente é É. resiliente. Senta né? aqui, Não, todo e nordestino assim, é tudo um forte, né, velho? é Então todo vamos E quando cachorro a gente calejado. internacionaliza isso, a gente percebe o quão artificial é essa lógica, essa relação. Sim, Gente, por exemplo, tem moleque de 12, 13 anos que tá chorando vendo o Chelsea jogar sim. e Meu sabe tchaução. que muito dificilmente na vida vai ver o Chelsea jogar. Que é diferente de um torcedor do Flamengo, do Vasco, de São Paulo, que torce, sei lá, que mora em Aracaju, que eventualmente, ou porque viaja para a cidade, ou porque eventualmente o time joga aqui, ou porque. Tipo assim, ele vai ver o time dele jogar presencialmente em algum momento da vida dele. Mas mesmo Pode ser assim é uma vez pouco, só, mas velho. vem. E o moleque Chelsea de que 12 começou a anos, ser time há alguns ele anos tem atrás, né? certeza, o moleque tem certeza que ele nunca vai ver o Chelsea, que ele nunca vai ver um Manchester, que ele nunca vai ver um Real Madrid, que ele nunca vai Não, então. ver, sabe, um Bayern. Agora, Ainda eu tem não isso. sei, Ele eu não sei se é sabe. um choque de geração, sabe, velho? Eu não, Sabe? lembro, não sei vocês, muito Curto ele. provavelmente. A gente não tinha muito acesso, pelo menos eu não tinha muito acesso, porque eu não tinha TV a cabo, a jogos da Europa. É. Porém, uma vez ou outra aparecia alguma coisa, e aí eu sempre ficava fascinado pelo Barcelona, quando era criança, porque jogava o Rivaldo, primeiro, né? Romário. E depois primeiro. o Romário. Ainda. O Romário, o Rivaldo, mas é porque me marcou mais o Rivaldo, sabe, velho? De lembrança. Mas assim, eu lembro que depois com o Ronaldinho, eu lembro que eu ganhei uma camisa super pirata do Barcelona, eu achei o máximo aquilo. Eu entendo assim como criança, né, cara? A gente, caramba, velho, o cara que é o 10 da minha seleção, né? Tinha aquela coisa. Mas hoje a coisa tá tão mais, digamos assim, presente, né, cara? Que tem nego que torce pro. Ah, eu torço pro Charlton Athletic lá da segunda divisão da Inglaterra. Ah, Falando de craque, outra coisa inclusive. problematizar, que é tipo, você chegava no clube da Europa através da sua seleção. Você chegava pelo Barcelona, pelo Rivaldo, pelo Ronaldinho, pelo Romário. E a gente tinha contato com eles. Assim, claro, quem torcia pro Vasco, pro Flamengo, no caso do Romário, né, ia direto. Mas assim, a relação que a gente tem com a seleção, com a seleção. Hoje não. Hoje o povo fica muito puto. Hoje a torcida do Palmeiras tá puta com a escalação do Everson. Sabe? Hoje, tipo, Renato Gaúcho tá puto com a escalação, porque porque vai jogar sem Gabigol mais uma vez na eliminatória. Então, assim. E uma camisa da seleção é sinal de mau caratismo hoje também, né? A camisa e a bandeira da seleção, assim. Sim. A gente, um dos símbolos nacionais a gente foram passa por uma rua hoje, né, é engraçado esse meme que tava rolando. A gente passava pela rua, via uma bandeira do Brasil e pensava, porra, hoje tem jogo da seleção, não tava sabendo. Né? Hoje a gente vê, caralho, a gente vê alguma camisa fala, deve morar um filho da puta muito safado nessa porra dessa casa. Eu vi esse meme é verdadeiro. Mas falando em craque, a gente tem um reforço aí, hein, que chegou, hein? Aí o Tássio do Democracia. Sexto elemento, olha só quem apareceu aí. Aí eu tava chegou comentando, o X Davi. Então, aí, galera. Da relação, apresentando aqui Davi que apareceu aqui de última hora, né? Na melhor hora, talvez. Seja bem-vindo, meu caro. Boa noite, galera. Só pegando aqui um pouco o trem passando, né? Eu tô mais pra assistir vocês hoje, eu vi mais. É isso. Lembrando, viu, Davi, da gente conversando e tal. Caio colocou a experiência dele, como foi da experiência dele com Botafogo e tal. E Davi, a gente conversando, ele falou, velho, eu torcia pro Botafogo, gostava, e tipo, Davi morou anos no Rio, né?
tipo, fez direito na UERJ e tal. E, tipo, e ele começou a problematizar essa relação depois do jogo do Botafogo com o Bahia, né, a porra do clube dele e tal. E, tipo, e quando você experiencia, sabe, o que é xenofobia, o que é o olhar sobre o nordestino, isso mexe, né? Tipo, você tá de boas, você nordestino, no Rio de Janeiro, com camisa do Botafogo, torcendo pro Botafogo, tem um cara do lado, que nada, esse povo do Bahia volta pro Nordeste pra comer rapadura. Porque é isso que a gente é, pô. O que é xenofobia? Comedor de Conta aí esse rapadura, caos comedor aí, de Davi. farinha. Conta esse caos aí pra gente entender melhor. Eu lembro, assim, pegando um pouco esse e outros, assim, engraçado quando eu chegava no estágio, na sala de aula e tal, me perguntavam, qual time você torce? Eles esperavam que eu falasse um time do Nordeste mesmo, né? E eu, claro, falava Sergipe e Botafogo. E tinha outras pessoas, assim, que nem eu lembro, acho que tinha um maranhense que falava assim, não, eu torço pro Palmeiras. E a galera ficava meio estranhando, assim, sabe? Ou quando alguma visita, algum amigo meu do Rio vinha pra cá e ficava meio abismado quando não via tanta camisa do Flamengo e mal via do Sergipe, do Confiança, assim, mesmo na mesma intensidade, né? Mas há um pouco, aliás, há muito disso, né? Eu lembro desse caso, foi o jogo da Série B, 2015, Botafogo e Bahia. O Bahia venceu, acho, essa partida, ou o Botafogo ganhou de 1-0. O Botafogo ganhou de 1-0. E aí rolou esse lance, né, de a torcida provocando, a torcida do Bahia, volta pro norte, comer rapadura e tal. Rolava muito disso, rolava também de você sentir o próprio torcedor local cagar para o torcedor de fora, sabe? Tipo assim, não me importa do que se o torcedor do Vasco lá do Nordeste vê pouco o clube, você precisa ter um sócio para lá para fora, o que importa é aqui. Entendeu? Era sempre algo nesse sentido. Mas quando é a questão financeira, vamos captar recursos, não. Vamos fazer um marketing para os torcedores de fora. Sim. Falava muito disso, sabe? E uma coisa que me tocou bastante, tipo, quando eu tava em roda de amigos, falava assim, nossa, eu gostava muito de ir pro Maracanã para ver o Romário. E, tipo, eu ficava pensando, cara, Romário para mim parecia uma pessoa que não era palpável, né? Tipo, parece que o cara nem existia, né? Fictício, né, velho? Fictício. E pra eles não, fez parte do final de semana deles. Aí eu parei pra pensar, pô, no meu final de semana era ver o Pedro Costa. Acho que deve ser essa mesma sensação, né? Então eu não conseguia me inserir, assim, tipo, esse pertencimento que eles tinham, e é justo deles, claro, pô, são torcedores locais. Enquanto eu que não vivi, eu vivi Botafogo da televisão, também teve um período que eu fui São Paulino também, criança, via o São Paulo da televisão, enfim. São Paulo do Tele, né? Acho que todo mundo foi naquela época. Não, porque na infância você acaba escolhendo um time pra cada estado, né? Eu lembro que teve esse momento. Olha, também. Mais um aí, tá vendo? Tá vendo? Aquele São time com Paulo Raí, e tal. com Miller, com Zete, era foda, pô. Era foda. Mas em hora que Davi foi o período do Rogério Ceni, né? Foi do Rogério, do tricampeonato, né? Mas e o pior que eu vi o São Paulo jogar aqui também. Eu sou mais velho, né, que vocês aí. Acho que eu sou mais novo que Henrique e que Thiago só aqui. Então eu lembro de Sergipe e São Paulo jogarem aqui. O São Paulo veio com um time. Foi o meu primeiro jogo no Batistão, inclusive. Acho que meu também. Eu nunca também fui São Paulo e para o Bahia Batistão se não fosse Sergipe jogando. Tá aí um detalhe? Não, foi Sergipe e São Paulo esse jogo. Nunca fui. Não, então, mas eu falo assim, qual outro jogo? Se não fosse o Sergipe jogando, eu acho que eu nunca pisei no Batistão. Eu já fui pra um Vasco Itabaiana pra torcer pro Itabaiana porque meu pai tava muito bairrista. Não, vamos torcer pro time de Sergipe. Eu fui pra Pirambu e Corinthians também. Torcer pra o Pirambu com a camisa de São Paulo. Desculpa. Boto fé. Agora sim, uma coisa toda. Eu acompanhei uma parte dos jogos do Hexa, né? E é uma coisa muito doida, assim. Lembro, acho que 93, eu fui em 93, 94, 95. Né? Em um dos jogos já finais e tal, porque memória sabe daquele jeito, né? Em bola pra caralho. Agora, a memória mais viva que eu tenho enquanto torcedor do Sergipe, pra mim, é 2013, sabe? E isso é muito doido, porque não é só porque que a memória é fluida, porque ela passa um tempo e tal. Eu lembro de todos os jogos da Copa de 94, todos os placares e todos os jogadores. Todos. Do primeiro
Do jogo contra a Rússia até o jogo contra a Itália. Eu lembro de todos. Né? E o jogo que mais, assim, tipo, marcou enquanto torcedor foi aquele 3-2 contra o River, com gol de Carlinhos. Eu não vivenciei quando eu torcia para um time do Sudeste. E olha que, tipo, eu torci para um time do Sudeste que foi bicampeão brasileiro e campeão mundial. Assim, no primeiro mundialito e tal. Assim. Então, algumas oportunidades. Eu nunca vivenciei nada na minha vida tão parecido, tão forte, tão intenso, nem o Hexa do Sergipe, quanto o nosso título de 2013 e o gol de Carlinhos. Para mim foi o divisor de águas assim, no processo. Velho. Isso faz mas muito teve sentido. toda a carga, né? Torcedor 10 anos sem. 10 Faz muito anos. sentido isso aí que você né, falou, Lino, tipo, porque... Você sentir na muito pele doido esses 10 anos. Não, muito e doido você, isso. assim, foi um jogo depois que você tomou a decisão política de torcer pro Sergipe, né? Então, é outro tipo de relação que a gente tem mesmo. Eu hoje olho para isso não é por purismo, não, mas eu olho para os times do Brasil, assim, que eu torcia, a relação é completamente diferente. É como se eu tivesse desnaturalizado esse processo, sabe, de torcer para time de fora, assim. Claro que se eu for escolher um, eu vou escolher, sei lá, um de São Paulo, um do Rio e tal. Ainda vou ter essa coisa do Thiago aí também. Eu também tenho um time em cada país e em cada estado do Brasil. Mas é interessante como a relação mudou. Desde que eu tomei a decisão de torcer só para o Sergipe, o quanto isso me focou, me mostrou o que era mais importante e desnaturalizou mesmo a relação que eu tinha com outros clubes. Assim. Eu hoje posso dizer que eu não acompanho com intensidade assim outro clube como o Sergipe. Não, eu desde pequeno, eu já peguei jogo do Sergipe no Arruda e fez toda aquela coisa, né, com os meus primos, e deles não entenderem, porque a gente daqui de Aracaju torcia pro povo de fora, lá no sul, de um time que eu nunca vi, e eu fui entendendo. E hoje, é como, eu acho que foi o Henrique que falou, uma coisa é torcer, outra coisa é você acompanhar. Eu acho que hoje eu tenho na minha cabeça essa diferença. Meu time. E acompanhar é massa. E essa Sim. questão, acompanhar é massa. Não, sentar no bar, tomar uma cerveja, sabe? Sim. Acompanhar um time. Agora, quando ganhar, você acha massa, sabe? não, mas sim, torcer assim, é eu outra falo, coisa. eu torço, porque acho que agora o torcer é você vivenciar. É como aquilo que eu tava falando agora, que fez parte da vida toda, né? Isso caiu a ficha em mim, né? De eu conhecer o João Hora desde pequeno pro Batistão, dessa troca de relação que eu tenho com o clube, foi que eu percebi que meu time é o Sergipe. O resto eu só acompanho. Diga aí, mesmo Caio, assim, também. acompanho um pouquinho. Que tem Muito notícia que eu não interessante. sei mais não. O pessoal vai me perguntar achando ainda assim. Eu falei, eu não sei, nem sei, velho. Fala aí, Caio. Interessante o que o Henrique falou sobre o que mais marcou ele, seu título de 2013. Para mim também foi meu primeiro título que eu tenha na mente, que eu tenha visto ali de perto. E é engraçado porque, por exemplo, minha relação com o Botafogo, naquele mesmo 2013, eu fui ver Botafogo e Bahia no Batistão, com o Sidorf, com o time que foi para a Libertadores, quase foi campeão brasileiro. Eu fui também. E a minha relação com aquele jogo foi tipo, porra, legal ver o Botafogo e tal, fui torcendo pelo Botafogo, mas, bicho, não tem nada na minha vida até hoje que tenha me feito sentir o que eu senti naquele gol em 2013. É engraçado porque em 2013 a gente fez 2-0 no primeiro tempo. Em nenhum dos dois gols eu vibrei, eu fiquei parado nos dois gols. O River empatou o jogo no segundo tempo, aos 30 do segundo tempo, e aquele gol de Carlinhos no último lance não, porque ainda teve um gol impedido do River depois, mas na último lance válido do jogo, eu nunca chorei tanto na minha vida quanto eu chorei ali, e eu nunca senti nada dentro do futebol, dentro de qualquer outra coisa, do jeito que eu senti naquele dia. Ali foi tão tenso, de uma forma geral, o jogo, por causa daquela carga todinha da década sem título e tudo. Cara, foram 10 que anos tem sem momentos títulos. que são nebulosos pra mim. Eu acho que eu nem lembro, acho que foi o segundo, eu nem lembro assim, eu fecho os olhos, não vem. Se eu não assistir o vídeo, eu não lembro, porque provavelmente eu tava conversando, tava distraído, tava tenso, pensando em outra coisa, velho. Eu lembro daquele jogo todinho, eu lembro de Lucão comemorando com aquele samurai, com o Fabio Cavalhota, que jogaram no Japão, eu lembro tudinho. O primeiro gol foi de Lucão,
o segundo foi do Fabinho Cambalhota, o terceiro foi do Carlinhos. Quando eu subi no Batistão, eu tava subindo com o meu copão de cerveja, o Lucão tinha acabado de fazer o gol, então eu perdi o copão. Né? Chegou a... Então, assim, foi perdido. E o pior, assim, o foda é que a gente tava tão mal que a gente ia pro pênalti. A gente não tava perdendo o jogo. Eram 2-2, mas o goleiro do River Plate era um goleiro muito bom. Um cara meio gordinho, inclusive, chamado Pablo. Que depois foi pro Sergipe. Que depois a gente trouxe pra cá. E tá assim, puta que pariu, a gente vai pro pênalti, ver esse filho da puta desse goleiro, vai crescer em cima da gente. Aí veio o gol de Carlinhos, aí foi tudo. E Pablo é o da sofrência, né, velho? Pablo é o da sofrência. Exatamente. Mas é engraçado o quanto esse jogo foi. É um vetor pra gente aqui, né? Um negócio diferente, porque eu também tenho uma relação diferente com ele. Eu levei meu afilhado pra ver. E meu afilhado é engraçado, porque ele é meu exemplo, assim, de jovem, né? Jovem criado perto de mim, então. Então eu vejo esse negócio de ele comprar uma camisa do PSG e tal, sabe? Dele querer ser Palmeiras. E de eu querer e fazer a minha influência possível para que ele seja Sergipe também, sabe? Sim. Então, esse jogo eu acho que foi fundamental para que eu não fosse um frustrado 100% na vida, assim, sabe? Foi um batizado, né? Eu acho que cara, ele é muito ruim. O que fica de lição, já que a abertura desse bloco foi o Gustavo perguntando se as energias que mandam para o Vasco se mandassem para o Sergipe seria diferente. Eu acho que a grande lição que a gente tira com esse bloco sobre a nossa relação com 2013 é que vale muito a pena torcer para um time local e que é uma situação muito diferente. Se você nunca experienciou isso, cara, não tem como explicar, tá ligado? É aquilo que é uma chave de pertencimento, né? Identidade, isso, velho. Isso, e você que cria uma identidade, pela própria experiência que teve lá no Rio, né? Tipo assim, torce pro Botafogo e tal, mas ele chegou no momento que mexeu para além disso, né? Tipo assim, pô, os caras fazendo, sei lá, xingando com xenofobia, né? Os torcedores do Bahia, o próprio time, acabou atingindo muito mais do que o torcedor em si, né? Não sei se foi muito bem organizado que eu falei, mas é até a mesma coisa assim o que eu percebi de vocês, assim, de ir pro Batistão, do Henrique ter levado a cerveja, desceu, de você conhecer os caminhos, de você vivenciar o lugar, entendeu? Como eu tava contando da questão de eu estar nos ombros de meu pai, atrás do trio elétrico, os cabas me viam assim, garotão novo, torcedor do Sergipe, né, ainda no Racacunda do pai, vi uns beijos, os caras me abraçando, tudo fedendo da cigarra, cachaça, eu disse da porra, e meu pai nem aí, a gente comemorando, então assim, vai criando esse vínculo, né, velho, e relacionamento é isso, né, o Sergipe me dando. E você conhecendo os torcedores, relacionamento, né, é beijar uns caras bêbados tirando cigarro, é isso aí. Comemorando o Hexa Vale. Fica a dica. Entendeu? É essa a tendência. Eu saía. Tiago carnavalizando aí. Essa tendência é foda. Eu saí. Eu até mandei pro Davi sair no almanac. Eu saía às 5 horas ali do Sesc, quando eu dava aula, o Siqueira. Era caminho para casa. Eu parava para pegar o final do treino e ficar ali debaixo da árvore, descansando, sabe? Preguiça de ir para casa, eu ficava ali. Então, assim, era essa parte de vivência, né? Essa troca de experiência do clube comigo, eu com eles, entendeu? De viver o Batistão, de viver o João Ora. De você encontrar um cara com a camisa do Sergipe na rua e você, Gibão, não sei o quê. Inclusive, eu queria dizer que 2013 foi o título do Sergipe foi a melhor manifestação que aconteceu, então, pelo que eu vi aqui, viu? E apita o árbitro aqui no João Ora, direto do Aribé. Galera, o papo tá muito bom. E é papo pra caramba, hein? Esse assunto tem pano pra muita manga, meus caros. Mas vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 2 episódios, 2 partes. Então vamos encerrar essa primeira parte, mas não percam a continuação do episódio. No episódio número 16, né? Ou 15, parte 2. E não percam. O papo é muito bom, tem muito assunto para ser dito, muitas reflexões e muitas ponderações. Não perca o nosso próximo episódio do Na Linha do Oribé, podcast da torcida colorada.
Valeu, meus amigos. Até a próxima.